Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar os nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Epístolas 2 de João, a segunda carta de João. A segunda carta de João tem apenas um capítulo, onde fala sobre o amor fraternal e exortação à igreja. O livro de 2 João tem como foco primordial advertir os seus leitores quanto ao perigo de dar ouvidos aos falsos mestres. A segunda carta de João é o livro mais curto da Bíblia. João escreveu para alertar a senhora eleita, ou seja, a congregação, a igreja, e seus filhos sobre os falsos mestres da época. Essa carta mais parece uma síntese de 1 João, embora seja mais pessoal. Curiosidades do livro de 2 João. Esse livro não revela diretamente o nome do autor. Mais uma vez, a tradição estabelece que foi o apóstolo João, mas tem havido algumas conjecturas falando que pode ser um outro discípulo chamado João, mas essa conjectura não foi confirmada. O livro de 2 João possivelmente foi escrito por volta do mesmo tempo que as outras cartas de João, 1ª e 3ª, provavelmente entre os anos 85 e 95 depois de Cristo. A carta de 2 João tem como tema principal o combate aos falsos mestres, mais uma vez alertando sobre os falsos mestres, assim como as cartas de Paulo, a carta de Pedro e a primeira carta de João. João adverte aos leitores sobre esses enganadores que se usam do evangelho para propagar falsos ensinos. O apóstolo João está alegre com os irmãos que andam na verdade e não se desviaram por doutrinas de enganadores que estavam propagando ensinamentos mentirosos. O livro de 2 João é um apelo urgente para que os leitores da carta de João demonstrassem o seu amor por Deus e seu Filho Jesus ao obedecer ao mandamento de amar uns aos outros e viver suas vidas em obediência às Escrituras. João deixa claro que na nossa posição deve ser sempre sobre os inimigos da verdade. Enquanto 1 João centra-se na comunhão com Deus, 2 João foca na proteção da comunhão contra aqueles que ensinam a falsidade. João começou sua segunda epístola proclamando seu amor pela senhora eleita e seus filhos, um amor que ele compartilhou com os que conheciam da verdade. O ancião é a autodesignação do idoso apóstolo João. Os anciãos eram os líderes pastorais das igrejas locais. A senhora eleita é uma expressão incomum de tratamento, provavelmente se refere a uma congregação, visto que João muitas vezes se dirige aos seus leitores na forma plural, tanto que ele usa muito o termo meus filhinhos, né? O livro de 2 João é dirigido à senhora eleita e seus filhos. Essa talvez tenha sido uma senhora de verdade, né? De uma posição da igreja, uma líder, ou um código que se refere à igreja local e à sua congregação. Naqueles dias, quando os cristãos estavam sendo perseguidos, era comum usar saudações codificadas. João descreve o amor não por uma emoção ou sentimento, mas como obediência aos mandamentos de Deus. João reiterou a importância dos mandamentos, especialmente o primeiro e maior mandamento, ou seja, amar a Deus, como está em Deuteronômio, e o segundo, amar uns aos outros, como está em Mateus 22:37 e Levítico 19:18. Os versículos de João podem ser organizados nesses 3 temas. Do versículo 1 ao 4 fala da importância de permanecer na verdade. Dos 5 e 6 mostra que um dos principais pontos dessa verdade é o mandamento de amar uns aos outros. E o versículo 7 a 11 alerta sobre a ameaça apresentada por falsos mestres que ultrapassam a doutrina de Cristo e por isso perdem a comunhão com o Pai. João mostra que o amor para com Deus é a verdade e a verdade exige a rejeição desses enganadores. 12 e 13 contém os comentários ali do encerramento da carta. Os versículos mais conhecidos é o versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. E o versículo 8 e 9, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o galardão inteiro. Um inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Pois bem, gente boa, terminamos aqui esse breve estudo dessa menor carta, o menor livro do Novo Testamento, que é a segunda epístola de João. Você lê rapidamente esses versículos e também utilize alguns outros materiais de apoio para o seu crescimento espiritual. Se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida.
Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.